Oi, boa tarde, tudo bem? Então, estamos iniciando o nosso primeiro culto de jovens e sejam todos bem-vindos. Já estamos com 500 visualizações. Vamos iniciar então nosso culto Intencionais e eu gostaria de pedir para o Léo começar com uma oração. Pai, eu queria te agradecer pela oportunidade, pelo aprendizado que nós estamos tendo, que nós começaremos a ter a partir desses estudos. Que tu se faça presente, que o Espírito se faça presente, que tu assuma o controle e a palavra de cada um desses cultos e que nada saia de nós, mas que sejamos guiados pelo teu Espírito para tirar as nossas dúvidas, para entender melhor a tua palavra, para conhecer mais de ti e, como diz o estudo, nos tornarmos cristãos intencionais, não pessoas que vivem por consequência, mas pessoas que vivem cientes, conscientes e intencionalmente o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como o Léo colocou na oração ali, o nome do nosso estudo é Intencionais. A intenção dele é que a gente possa ter uma conversa sobre como dedicar a nossa vida para Deus, né? Ele foi feito baseado em um estudo que eu fiz da Bíblia e foi feito também baseado numa pregação que a gente assistiu esses dias, né? Que foi falado sobre isso, sobre a vida cristã, né? A gente pressupõe que quem está aqui tenha ou queira ter uma vida cristã e ela não é uma vida que ela se aplica somente no momento que a gente está dentro da igreja, somente no momento que a gente está nos estudos, mas é uma vida cristã, né? Algo que a gente leva para sempre. Então eu já começo com a primeira pergunta, que é: o que é ser intencional? Já que o nosso estudo se chama intencional, eu já começo com essa explicação do qual o sentido de chamar intencional, porque o nome do estudo tem sido Intencionais, né? Ser intencional, então, é saber que não existe distinção entre quem nós somos em nossa vida com Cristo e quem nós somos em nossa vida privada. Ser intencional é optar por dedicar e entregar cada momento do seu dia para Ele. Então, a gente vê em Colossenses 3:23, que eu até falei ontem na chamada, a gente vê que é nos ensinado que tudo que a gente fizer tem que ser feito para Deus. Vocês entendem o que esse versículo carrega, o que esse versículo quer dizer? Que tudo que a gente faz tem que ser feito para Deus? Alguém tem algum ponto, algum comentário? O que é fazer tudo para Deus, na opinião de vocês? Como aplicar isso? Né? É uma pergunta bem comum. Como que eu faço tudo para Deus? Alguém tem alguma sugestão? Léo, Gabriel, convidados? Não? Tudo tranquilo? Beleza, então. Mas quero comentários. Não quero falar sozinha. Sobre ser intencional, então. Como fazer tudo para Deus, né? É muito mais sobre o que a gente tem dentro da gente do que sobre o que a gente externa para o mundo, né? A gente pode muitas vezes falar que está fazendo coisas para Deus e na verdade dentro do nosso coração a gente não está entregando e muito menos Ele recebendo, né? A gente vê na passagem em Apocalipse quando as pessoas chegam para Jesus e falam assim: Mestre, eu curei no teu nome, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo no teu nome. E o que Cristo responde para eles, né? Afasta-te de mim, eu não sei quem tu és. Então são pessoas que podem até ter vivido a vida com o intento de fazer as coisas para Cristo, mas nunca dentro do coração delas realmente elas estavam entregando para Cristo, né? Então se hoje em dia eu faço um propósito, eu falo: Deus, durante um mês inteiro eu não vou comer carne, isso é para ti. Existe alguma mentalidade que precisa existir dentro de mim para realmente estar entregando isso para Cristo, senão não vai ser nada diferente do que uma dieta que qualquer um pode fazer, né? Então, como transformar o meu coração, como guiar o meu coração para ele ser para Cristo, né? Primeiro passo, no meu ponto de vista, é que a gente precisa começar a focar no Evangelho. Esse é um passo muito importante, muito interessante que a gente precisa seguir, focar no Evangelho. E alguém sabe o que é Evangelho? O que é Evangelho? Boas novas. Boas novas de quê? Evangelho é boas novas. Uhum. De Cristo, né? Cristo, né? O nosso foco no Evangelho, então, é Cristo, né? O nosso foco de conhecer, quem que a gente precisa conhecer? Cristo.
Então, em Gálatas 2:20 a gente vê que fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como viver intencionalmente, como o estudo sugere, como viver para Cristo? A gente precisa então participar da crucificação, participar da morte, para participar da ressurreição e viver por Ele, né? E não tem como a gente literalmente ser crucificado, né? Senão a gente ia sair na rua e ia estar todo mundo... papá. Isso também, se não viesse do nosso coração, seria tudo em vão. Como largar a mão de carne seria somente uma simples dieta, ser crucificado, simplesmente pelo ato de ser crucificado, não valeria de nada também. Então, como ser crucificado com Cristo? É estando disposto a sofrer por Cristo, né? Estando disposto a abandonar coisas que a gente pode até muito bem gostar, mas saber que não é isso que a gente precisa fazer para se aproximar dele, né? Isso são coisas que vêm conforme a nossa caminhada com Cristo, não são coisas que a gente simplesmente decide abrir mão, coisas que a gente simplesmente abandona. O foco principal da intencionalidade é conhecer o nosso coração e conseguir direcionar ele para algum ponto, né? Alguém tem algum comentário? Eu não quero deixar que eu simplesmente fale, eu gostaria de ouvir o ponto de vista de vocês, o posicionamento de vocês. Vocês sentem que no dia a dia vocês são intencionais, tentam ser intencionais, conhecem a intencionalidade no dia a dia de vocês? Não? Vive o dia por viver o dia, amanhã traz o de amanhã, né? Gabriel? Sei lá, tipo, é muito zoado, porque eu de manhã, né, eu falei pra ti, de manhã quando eu vou andando pro trabalho, eu vou olhando, né, falando com Deus e tal. E aí, tipo, tem horas do meu dia que eu me pego e eu tô fazendo coisa que, mano, isso não é entregar o que eu tô fazendo pra Jesus, pra Deus, assim, isso que eu tô fazendo é idiotice, velho. Então, tipo, aí quando eu me vejo pensando, falando isso, aí eu olho de novo e tal. E aí fica nessa. Idas e vindas. É muito zoado. Entendi. Léo, algum comentário? Eu acho que é muito difícil ser intencional em todas as atitudes. E muitas vezes mesmo achando que a gente não é. E às vezes a realidade nos dá uns golpes, assim, quando caiu minha ficha nesse sentido uma vez que eu fiquei muito frustrado com uma coisa que aconteceu no meu trabalho e eu perdi um pouco a vontade e a minha disposição naquele dia. Meu dia foi menos produtivo do que costuma ser por essa situação que aconteceu. E aí eu comecei a me perguntar, eu tô trabalhando por causa dessa coisa, seja ela dinheiro, seja meu chefe, seja qualquer uma dessas coisas, ou eu tô trabalhando aqui porque eu tô honrando a Deus. Eu tô sendo competente no meu serviço para ganhar um salário no final do mês, porque o meu trabalho é o meu sustento. Eu tô sendo competente no meu trabalho porque eu tô trabalhando para glorificar a Deus, porque Ele me deu esse emprego, porque Ele me deu a oportunidade de ser sustentado através daquilo ali naquele momento. Entender para quem que eu tô fazendo, quem que eu tô considerando o meu chefe, quem que eu tô considerando o meu sustento. Eu acho que a intencionalidade é quando a gente começa a se perguntar, a ir fundo no porquê que a gente está fazendo aquilo. E é muito difícil a gente começar a trabalhar por Deus e não pelo salário. A gente estudar por Deus e não pelo conhecimento, não para poder usar esse conhecimento depois para jogar na cara de alguém, para poder se exibir para alguém depois, entendeu? Isso é complicado. A gente nasce com a mentalidade de que a gente precisa conquistar coisas para nós mesmos, né? Desde pequena a gente já é ensinado que a gente precisa ir para a escola para aprender, para fazer uma faculdade, para conseguir um emprego bom, para conseguir construir uma casa, para conseguir ter um carro, para conseguir conforto, isso e aquilo. Isso tudo nos tira da intencionalidade para Cristo e nos coloca na intencionalidade para nós mesmos, né? Quais são as tuas intenções? O que vive no teu coração? É a vontade de suprir a tua própria vontade ou é a vontade de reconhecer o que Cristo fez e tentar entregar o que tu consegue para Ele, né? A
passagem das 2 moedinhas que a mulher entrega lá para Cristo é muito preciosa nessa questão da intencionalidade. Porque existiam muitas outras pessoas naquele lugar entregando muito mais dinheiro do que ela, que só tinha 2 moedinhas. E aí a gente foca muito no fato de, era tudo que ela tinha, né? Ela só tinha 2 moedinhas e entregou isso para Cristo. E não é nem só porque ela pegou tudo que tinha e deu para Cristo. Porque existe a possibilidade também, e volto naquela de algumas coisas serem em vão, se hoje em dia eu não focada em Cristo, vender tudo que eu tenho e entregar para os pobres, isso não vai mudar na minha vida com Cristo. Isso pode até mesmo servir para me afastar de Cristo, aumentar meu ego. Eu chegar nos outros falando assim, sabia que eu vendi tudo que eu tenho e distribuí para os pobres? Eu sou uma boa pessoa, entendeu? Querer ganhar uma coroa de boa pessoa, isso e aquilo, é tudo sobre a questão de ser intencional. Para que eu vou pro trabalho todos os dias? O que me frustra quando eu chego no meu trabalho? Se alguém me distrata, eu fico frustrado, então aquele trabalho é para preencher meu ego. Se alguém é grosso comigo, isso estraga o meu dia, então o meu trabalho é para preencher o meu ego. E uma coisa que eu e o Gabriel a gente conversa muito nos estudos que a gente faz juntos é sobre a felicidade de estar em Cristo. Essa intencionalidade, ela não é com a intenção de nos alienar. Falar assim, mas agora só vive pra Deus, não vive mais a própria vida, não é feliz. Cara, não existe felicidade maior. Pra mim, eu já experienciei muita felicidade e nenhuma foi tão verdadeira quanto a felicidade de ter encontrado Cristo. Porque ela é uma felicidade independente. O que é uma felicidade que a gente obtém através de um relacionamento? Se o Gabriel me tratar mal, eu fico triste. Se o Gabriel não me dá o presente que eu quero, eu fico triste. Se o Gabriel não me dá o carinho, a atenção que eu quero, eu fico triste. Então ela tem os poréns. Qual é a minha felicidade que eu adquiro através do meu trabalho? Se eu não recebo um bom salário no final do mês, eu fico triste. Se o meu chefe grita comigo, eu fico triste. Se isso acontece, eu fico triste. Ela tem os seus poréns. Qual é a felicidade que a gente tem com Cristo? Tudo que eu tenho para receber com Ele, eu já recebi. A vida eterna. Sabe? Não são mansões, não são amigos, não é um namorado, um marido, não são filhos, não, é a vida eterna. E se aqui nessa vida eu não conseguir essas coisas que o mundo coloca pra mim como importantes, não tem problema, a minha felicidade continua, porque a minha certeza da vida eterna tá aqui, sabe? Eu sei que o Deus a quem eu adoro já no passado se fez homem, já no passado morreu por mim, né? Morreu no meu lugar. O por mim eu nem gosto muito de falar, eu gosto mais de falar morreu no meu lugar. Quem merecia estar naquela cruz era eu. Quem tinha o merecimento, quem pecou o suficiente para estar naquela cruz era eu. E ele veio e tomou o meu lugar, né? Então, por que da intencionalidade? Ela é uma coisa que vai agradar somente a Deus? Não. Tudo que vem de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. Então toda vontade que a gente cumpre, sabendo que Deus vai se agradar daquilo, a nossa força vem da alegria de Deus, né? Como eu tenho força para levantar todos os dias? Como que fulaninho, ele acabou de perder o emprego dele, ele não tem mais condições de pagar pela casa que ele mora, ele não tem alimento para colocar no prato todos os dias, sabe? Ele não tem um carro, ele tem que ir a pé ou de bicicleta para onde ele vai. Ele não tem o que a gente considera sucesso e todos os dias ele consegue levantar e agradecer pela vida que ele tem. Por quê? Porque ele não se prendeu na intencionalidade do coração dele. Ele intencionalizou, ele virou o coração dele para Cristo, né? Então é como se até mesmo num momento de conversa com o Gabriel a gente falou sobre isso, sobre como Paulo ele trata a nossa vida como uma corrida, né? E quando a gente faz uma corrida, o que nos interessa é o ponto final, né? Eu não fico olhando para os lados e pensando, passei ciclano, passei fulano, passei ciclano, porque nada me adianta passar de um ou de outro se eu não for chegar no ponto final, né? Nada me adianta parar quando chove, nada me adianta parar quando eu tenho uma dor aqui, porque eu sei qual é a minha meta. A minha meta é chegar no ponto final. A minha meta é alcançar o prêmio soberano, né? E qual é o nosso prêmio na vida cristã? O céu, a salvação. Tá junto com Deus, né? Eu acho que Deus. O que constitui a vida é Cristo. Então não existe vida eterna sem Ele, né? Então, se o nosso foco é Deus, se o nosso foco é chegar nele, então nenhuma das circunstâncias que nos cerca deve interferir na nossa vontade, né? Hoje foi um dia que
uma coisa pequena me frustrou. Falando aqui do meu pessoal mesmo, né? Uma coisa muito pequena me frustrou e eu falei, não adianta, nada do que eu tô fazendo adianta, né? Perdão se eu me emocionar, isso vai ficar salvo. Nada do que eu tô fazendo adianta. Eu tô tentando, eu não tô chegando em lugar nenhum. Mas aí isso me mostra que o meu prêmio ele não tá em Cristo ainda, né? Se eu preciso de reconhecimento aqui na terra, então o meu prêmio é aqui na terra. Para uma pessoa que o Deus é dinheiro, o prêmio dele tá aqui na terra, porque na eternidade não tem dinheiro. Para uma pessoa que o prêmio é esse amor de um namorado, de uma namorada, de um marido, de uma esposa, ele vai receber esse prêmio aqui na terra, se receber, né? Por isso que a gente aprende que o nosso Deus nos mata, sabe? Porque a gente pode passar uma vida inteira, e o que é uma vida inteira? 80 anos, né? Comparado com a eternidade, né? A gente passa uma vida inteira buscando tal coisa. Quantos exemplos a gente tem de pessoas que vão conseguir a riqueza máxima quando tem 60 anos e não tem mais oportunidade de aproveitar. Passou a vida inteira trancado num escritório, 15, 16, 20 horas por dia. Muitas vezes indo dormir às 4 da manhã, acordando às 5 para voltar para o trabalho, sabe? Para quando fizer 60 anos, ter dinheiro suficiente para quê? Para os filhos brigarem quando morrer, pela herança, né? Então, assim, qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso foco? Qual que tem sido o nosso destino? Né? Eu fiz a pergunta ali antes e agora vamos ler rapidinho qual a diferença entre alguém que é intencional e alguém que não é intencional. Falando de intencionalidade para Cristo, né? Quando nos tornamos intencionais, dedicamos tudo o que fazemos a Deus. Fazemos com perfeição e onde vamos nos destacamos. Somos a melhor juventude, os melhores funcionários, os melhores alunos, pois deixamos Ele agir por meio de nossas vidas. Então, a diferença entre um cristão médico e um médico cristão é que o médico cristão, ele vai no culto nos finais de semana e quando ele volta para trabalhar, ele não atende bem os pacientes dele, ele não tem a satisfação de estar trabalhando lá, ele espera que no final do mês ele receba um salário bem grande, né? Ele não dá testemunho de Deus. Ele é nem de longe o melhor funcionário. Se tivesse que ocorrer alguma demissão, ele seria o primeiro a ser demitido porque fulano é preguiçoso, porque fulano isso, fulano aquilo. E quando um cristão vira médico, ele dedica tudo que ele faz para Cristo. Então todo paciente atendido por ele sai de lá com satisfação. Uma felicidade que nem mesmo o paciente consegue explicar, mas ele sente. É Deus, né? Quando um cristão se torna um funcionário, ele é o melhor funcionário da empresa. Ele é aquele funcionário que o chefe diz, nesse eu posso confiar, né? É o que a gente lê na história de José, por exemplo, né? Quando José é vendido e ele chega lá, nas mãos de quem ele é colocado, ele conquista a confiança. Porque ele era uma pessoa que passava confiança? Não, porque eles conheciam José e falaram, esse cara tem um Deus. E ele serve a esse Deus tão fielmente, tão fortemente, eu confio nele para colocar as minhas riquezas, sabe? Eu confio nele para deixar as responsabilidades, tanto que quando ele é preso, né, o cara que cuida lá, eu não sei nem as palavras, o cara que cuida lá coloca ele responsável pelos outros presos, sabe? Onde que vocês conseguem imaginar isso acontecendo, né? Na cadeia, o cara que cuida lá fala assim, tu que tá preso aqui, ó, cuida de todo mundo, fica de olho, assim, ó, vou te dar as chaves, isso e aquilo. Isso não acontece. Por que aconteceu com José? Porque ele era melhor que a gente? Não, porque ele tinha Cristo. Ele transparecia esse caráter de Cristo. Então, onde a gente vai, nós somos os melhores, nós nos destacamos. Não porque a gente consegue atingir isso, mas porque a gente trabalha com perfeição para Deus. E ser melhor não é porque vai nos trazer coisas melhores, mas porque vai nos dar mais oportunidades de pregar o Evangelho, né? E que delícia seria viver nesse mundo onde a gente consegue demonstrar essa face de Deus através da nossa vida tão bem que quem nos conhece tem vontade de conhecer Ele. Não porque a gente fala e enche o saco das pessoas, mas porque a gente passa isso, né? A gente chega aqui em ler a Bíblia para ser intencional.
A Bíblia é um presente deixado por Deus. Nela aprendemos sobre quem Ele é e como Ele deseja que nós sejamos. Não ler esse livro de instruções é o caminho direto para a enganação. O desejo do Ministério Restaurar é instruir uma juventude diante da Palavra de Deus, para que possamos cumprir o nosso chamado de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, se vocês perguntassem, Cassi, por que esses cultos acontecem? Não são cultos bombados, não são cultos badalados. Por quê? Qual é o propósito disso? O propósito é instruir uma juventude diante da Palavra de Deus para cumprir o nosso chamado, né? Então, quem sair daqui hoje, o meu intuito é que saia daqui com uma paixão tão grande por Cristo, que deseje conhecer esse Cristo através do manual de instruções que Ele deixou, que deseje conhecer esse Cristo e viver como Cristo viveu e passar isso para os outros. Quando chegue nos lugares as pessoas perguntem, meu Deus, o que é isso que essa pessoa tem, né? Vou colocar aqui uma experiência que eu tive que foi assim, foi um gás para que eu continuasse buscando. Eu cheguei no trabalho uma vez, eu trabalhava num lugar e tinha uma menina que toda vez que eu chegava ela vinha direto para falar comigo. E ela passava ali uns 10, 20, 30 minutos conversando comigo e a gente não, na época não era nem muito próximas, né? Mas ela sempre tinha esse momento de conversa comigo. E daí um dia ela chegou, eu tava saindo já do trabalho e ela entrou na sala que eu tava e ela pediu um abraço. Eu não entendi muito bem, mas eu sabia que ela não tava bem, dei um abraço nela. E aí ela falou assim, tu carrega contigo uma presença tão forte de Deus que mesmo sem buscar Ele, eu me sinto bem quando eu tô perto de ti. Eu sinto vontade de conhecer com quem tu anda. E depois disso eu me propus a todos os dias a gente se encontrar no horário de almoço para orar juntas. E depois disso eu me propus a buscar e levar ela para a igreja, né? Buscar ela em casa e depois levar ela para casa. Depois disso eu me propus a mandar devocionais para ela. Depois disso eu me propus a conversar com ela, para que esse Deus que faz ela sentir essa paz quando está perto de mim, colocasse essa paz também dentro dela, para que ela pudesse levar isso para outras pessoas e outras pessoas pudessem conhecer essa paz, né? O que eu ganho sendo uma pessoa intencional? Deus. E o que Deus me tem, né? A paz que excede todo entendimento. A paz que mesmo em meio ao caos eu consigo ter. Eu falo assim, cara, tá tudo um caos, tá tudo parece perdido, tudo. Como eu comecei a falar ali, né? Como eu tava hoje. Cara, não adianta pra onde eu vá. Mesmo no meio do caos, eu consigo pensar, eu tenho esperança, eu tenho paz, eu não me preocupo, meu cabelo não fica branco, a minha unha não fica fraca, sabe? Isso acontece com estresse. Mas, viu? A gente sabe disso. Eu consigo ter paz, tá tudo dando errado, mas tudo daqui, tudo que eu fui ensinado desde pequena que tem valor, mas pra mim hoje em dia não tem valor mais. Comigo, contanto que todos os dias eu consiga tirar o meu tempo pra fazer o meu devocional, pra orar pra Deus, pra entregar aquele momento pra Deus, e que todos os dias eu consiga, no momento dessa crise que eu tive hoje, olhar pra Ele e falar assim, coloca o meu coração direcionado para ti. Direciona o meu coração para a intencionalidade contigo. Tendo esse momento, pedindo forças para Ele, cara, é a paz que excede todo entendimento. É a paz que quem olha de fora fala assim, cara, se eu tivesse na situação dessa pessoa, eu não estaria aguentando. Se eu tivesse na minha situação, eu não estaria aguentando, né? Mas a força que eu tenho não vem de mim, mas vem de quem me criou, né? A gente lê em Marcos 16:15 que e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ali no último slide eu falei que o desejo do Ministério Restaurar era justamente esse, que a gente conseguisse instruir uma juventude com vontade, né? Com esse desejo incessável de falar sobre Deus, de viver Deus, de apresentar Deus para os outros. E isso é algo que é bíblico, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então hoje ainda eu vou comprar minha passagem para ir pro Japão falar de Deus. E saindo do Japão eu vou pra África. Não necessariamente, né? Eu adoraria. Não vou dizer que eu não gostaria, adoraria. Mas por que eu sairia da minha casa para pregar o evangelho na África se eu sei que aqui do lado eu tenho um vizinho que pode estar indo pro inferno?
Se eu sei que daquele lado eu tenho um vizinho que pode estar indo pro inferno. Eu sei que quando eu vou pro meu trabalho, eu lido com pessoas que podem estar indo pro inferno. Sabe? O que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? É viver o dito evangelho a ponto que quem se aproxima de ti sente essa paz, né? Sente essa felicidade, esse brilho que Deus tem através da tua vida e sente vontade de conhecer Ele. Isso é pregar o evangelho. Não somente, né? Existe a pregação, a gente pode falar, como estamos fazendo aqui, existem vários jeitos, mas o melhor jeito de pregar o evangelho é viver o evangelho e deixar que os outros percebam ele em ti, né? E aí eu sublinhei ali evangelho, que foi a primeira pergunta que eu fiz pra vocês, né? Romanos 1, 16 e 17, porque não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Né? Então, por que eu deveria me envergonhar? Agora falando, a gente já entendeu o propósito da intencionalidade. A gente já consegue viver com a intencionalidade para Cristo. A gente já consegue firmar o nosso coração e virar ele para Cristo. Mas na hora de falar, eu tenho vergonha. Né? Eles vão me achar chatos. Vou trazer esse assunto aqui agora. A conversa tá tão boa, vou falar de Cristo. Eu não devo me envergonhar do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não posso perder uma oportunidade que seja de falar de Deus para alguém. Porque a partir do momento que eu deixo de falar do Evangelho de Cristo, eu não estou permitindo que essa pessoa... Eu não estou permitindo que Deus, através da minha vida, leve essa pessoa para a salvação. Né? A intencionalidade, ela também trata muito sobre ser uma ferramenta. Né? Ser uma ferramenta. De que me adianta? A gente está lendo um livro agora, A Imitação de Cristo, está aqui, não vou conseguir tirar porque ele está por último, que é sobre isso. Do que adianta eu adquirir todo o conhecimento do mundo se me falta o amor? De que me adianta saber quem Deus é se eu não tenho um contato com Ele, né? Hoje a gente estava conversando sobre conhecer famoso. Eu conheço muito famoso, mas nenhum deles me conhece. Sabe? Se eu chegar pra vocês hoje falando assim, gente, eu sou amiga, sabe de quem? Da Rihanna. Sabe por quê? Eu assisti um vídeo dela na TV e a gente tá próxima. Não. Não adianta nada eu saber quem ela é e ela não saber quem eu sou, né? Então, a gente pode aprender muito, a gente pode ter muita teoria, mas no momento que a gente não tiver a prática, nenhuma dessa teoria adianta, né? E nesse livro também, de uma forma muito pesada, ele colocou também que a gente pode adquirir muito conhecimento, não colocar em prática e no final esse conhecimento vai ser usado para o nosso próprio julgamento. Né? Se o Davi, um exemplo, sabe que é muito ruim quando um marido bate numa mulher. Muito ruim. Só que toda vez que ele vê um marido batendo numa mulher, ele passa reto e não faz nada. Se o Léo sabe que atropelar velhinhas é uma coisa muito ruim, mas ele sempre entra no carro com aquele amigo dele que dirige bêbado e já atropelou várias velhinhas e ele nunca fala nada, ele conhece o que é bom, mas ele não coloca em prática o que é bom. E quando chegar o momento da polícia pegar aquele cara que tava atropelando velhinhas, entendeu? O policial vai olhar pra tua cara e vai falar assim, não, mas tu sabe o que é bom, então tá tudo bem, sabe? Tu não põe em prática, mas tá tudo bem, né? O pai que bate no filho, ele sabe, né? Bater não no sentido de repreender, bater no sentido de espancar, isso acontece muito, pais espancarem os filhos. Ele sabe que não é certo, mas ele continua fazendo esse pecado dele, né? E quando chegar no momento do julgamento, a gente não vai ser julgado por tudo que a gente soube. A gente vai ser julgado por tudo que a gente não fez através desse conhecimento. Então, adquirir conhecimento sem colocar em prática pode ser até uma maldição para a nossa vida, né? Então, o que eu convido vocês hoje é não somente conhecer o Evangelho de Cristo, mas também colocar em prática o Evangelho de Cristo, para que todo mundo que te veja sinta essa pulguinha atrás da orelha de querer saber quem é esse Cristo.
de querer chamar ele para a vida, para que todo mundo possa conhecer o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê, né? Esse é um convite que eu tenho hoje para vocês, né? O nosso estudo ele já está chegando aqui, ó, no último slide, que não tem nada, né? Mas eu tentei passar para vocês esse modo de vida que eu tenho tentado viver ultimamente, que é o de ser intencional. E ser intencional não é uma coisa que vem naturalmente, né? Da mesma maneira que eu começar hoje a fazer uma dieta e emagrecer 30, 40, 50, 783 mil quilos, que eu acho que eu preciso, entendeu? Não é uma coisa que vai vir fácil, né? Sou uma pessoa que come hambúrguer todas as noites e eu falo assim, agora eu não vou mais comer hambúrguer, não vou ter mais refrigerante nenhum doce na minha vida. E daí amanhã eu não vou ter vontade nenhuma, e depois de amanhã eu não vou ter vontade nenhuma, e nunca mais. E a vida é um sonho, a vida é um conto de fadas, não é assim que funciona. As coisas que nos fazem bem, muitas vezes nos machucam, né? Mas a gente sabe que quando a gente vê a consequência dessa nossa atitude se concretizando, isso vale a pena. Então, o convite que eu tenho para quem está aqui, para quem está assistindo, graças a Deus temos algumas pessoas assistindo, né? O meu convite para quem está aqui, para quem está assistindo é, apesar de doer, a intencionalidade só vai te trazer coisas boas, né? É a famosa dor de crescimento, né? Se a gente não passasse por ela, a gente nunca seria grande, né? É a famosa dor do aprendizado. Se a gente não passasse por essa dor, a gente nunca seria inteligente, né? O que a gente sabe hoje não foi com facilidade que a gente aprendeu, mas a gente lutou um pouquinho por isso. Então, o que eu convido para vocês hoje é, quando vocês entrarem no carro para ir para algum lugar, antes de sair, fala, Deus, que esse meu passeio, esse meu trabalho seja entregue para Ti. Me ensina a entregar para Ti, sabe? E tudo que a gente pedir no nome do Filho, que vá honrar o nome do Pai, Ele vai fazer pra gente. E o que honra mais o nome do Pai do que um filho querendo obedecer à vontade dele, né? Então, essa é meu convite para quem está nos assistindo, para quem está aqui com a gente, fica o convite para essa tarde, para amanhã, para depois, para sempre. Tentem ser intencionais nas atividades de vocês, né? Quando vocês forem falar mal de alguém, pensem, isso eu estou entregando para Deus ou para quem? Né? Quando vocês forem fazer qualquer tipo de coisa, tanto boa quanto ruim, porque às vezes coisas boas podem vir para nossa maldição também, né? Como eu falei ali antes, quanto mais conhecimento a gente adquire e não põe em prática, isso é maldição. Conhecimento é maldição? Não. Não colocar em prática é, né? Boas atitudes são maldição? De jeito nenhum. Mas para quem a gente está entregando, né? Quando a gente chegar no juízo final, a gente vai falar, Deus, eu fui uma pessoa boa, Ele vai falar, então tá, então entra. Não é muito assim, né? Então, convite real, sincero. Vamos ser intencional. Vamos tentar oferecer as coisas para Cristo, por mais que doa. Eu vou ressaltar, eu vou frisar mais uma vez. Eu nunca fui tão feliz quanto eu tenho sido hoje. Não porque eu ganho coisas, não porque eu tô com a minha conta bancária cheia, não porque eu tô vivendo um momento muito feliz da minha vida, não pelas condições que eu tenho aqui, mas pelas condições que eu tenho aqui. Conseguir olhar para uma situação que parece sem solução e perceber assim, não, eu confio num cara que ele traz solução para as coisas, né? Eu sei em quem eu tenho depositado a minha fé. E, voltando aqui um slide, né? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pensem nisso. Pensem onde que a fé de vocês tem levado vocês. Pensem onde que a crença de vocês tem levado vocês. Onde vocês estavam 5 anos atrás, onde vocês estão hoje. Onde vocês estavam semana passada e onde vocês estão hoje, né? Qual é a mudança que vocês têm trazido? Qual é a diferença que vocês têm oferecido para o mundo? Existe alguma diferença ou vocês estão só sendo iguais a eles? Eu acho que essa pergunta ela é pesada demais, não dá nem para continuar depois dessa, né? Então, galera da live, galera daqui, meditem nessa pergunta. Vocês têm trazido alguma diferença para o mundo ou vocês têm se adaptado a ele? E eu vou encerrar então com uma oração. O Léo fez no começo, não quero expor ninguém aqui agora, então eu vou orar mesmo. E eu quero convidar todo mundo para não
prestar atenção na minha oração, mas tentar fazer a sua própria, né? Tenta agora, nesse momento, depois dessa conversa que a gente teve, tenta colocar no teu coração esse pedido. Esse pedido, estou convidando vocês para fazer esse pedido. Me ensina a ser intencional. Me ensina a ser intencional. A gente não tem que passar por essa sozinha. A gente tem alguém que nos disse: se a tua vontade é me buscar, fala pra mim que eu te ajudo. Fala pra mim, eu pego a tua mão e eu te carrego. A fé é um dom dado por Deus, não é algo que a gente adquire sozinho. A nossa salvação é algo dado por Deus, não é algo que a gente adquire sozinho. A graça é algo que Deus nos deu. O sacrifício foi algo que Deus fez. Não existe nada que a gente possa fazer além de essa oração. Me ensina a ser intencional. Me ensina a andar nos teus caminhos. Me ensina a te amar. Né? Então, vou pedir que vocês de verdade tentem fazer essa oração e acrescentem um pouco mais. Conversem com Ele nesse tempo de oração. Deus, nós estamos aqui nos reunindo na Tua presença, Pai, depois desse bate-papo que a gente teve. Pedindo, Deus, coloca a intencionalidade no nosso coração, Deus. Coloca dentro de nós essa vontade de Te servir, essa vontade de Te conhecer e colocar em prática todo o conhecimento que a gente tem sobre Ti. Não permita que cada dia seja o mesmo que o anterior. Não permita que hoje a gente seja a mesma coisa que a gente era 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas que a gente possa cada dia crescer cada vez mais em Ti, Deus. Que as nossas vidas elas sejam exemplos. Que nós sejamos exemplos de como é viver contigo, Pai. Que a palavra que entrou pelos nossos ouvidos hoje vá de encontro com o nosso coração e nos dê vontade de Te buscar cada vez mais, Deus. Não nos permita viver em vão. Não nos permita perder as 2 chances que a gente tem, as 2 vidas que a gente tem. Mas que a gente consiga viver essa vida terrena para Ti, para quando chegar na vida eterna, poder viver contigo, Pai. Nos permite de conhecer aquele que se chama de caminho, verdade e vida. Do verbo que se fez carne, não tira de nós a Tua presença, mas coloca em nós cada vez mais a vontade de Te seguir, Deus. Coloca no nosso coração, na nossa cabeça, a verdade e a vontade de conhecer a verdade, Pai. Que hoje à noite, todo mundo que ouviu essa conversa, todo mundo que ouviu essa mensagem, ao recostar a sua cabeça no seu travesseiro, Pai, não consiga dormir pensando: e se agora eu aproveitasse esse momento para conhecer mais a Deus? Que na hora de qualquer atitude, qualquer ato, qualquer gesto, pense antes: isso é algo que o meu coração faria intencionalmente para Deus? Coloca na gente, Pai, a vontade da verdade. Coloca na gente a vontade de Te servir, de Te conhecer, Pai. Não deixa que essa conversa seja em vão, mas que ela seja uma semente plantada no coração de todo aquele que o Senhor quer, Pai. Não deixa essa conversa ser em vão, não deixa essa mensagem ser em vão. Nos permita frutificar, Pai. Que nós possamos crescer e chamar cada vez mais pessoas para perto de Ti, para que conheçam qual é a felicidade verdadeira. Eu Te peço, Pai, nessa tarde, eu peço que amanhã o Senhor nos ensine a ser intencional e depois de amanhã o Senhor nos ensine a ser intencional e que a gente nunca faça nada sem que seja para Ti. Esteja presente, Pai, nas nossas vidas, hoje e para sempre. É o que eu Te peço agora e é o que eu Te peço que o Senhor continue realizando. Em nome de Jesus, Deus. Amém. E é isso. Alguém tem algo para acrescentar? Tudo suave, tudo tranquilo? Então tá bem. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada a galera da live. Conto com a presença de vocês também na semana que vem. Talvez na semana que vem a gente faça esse encontro às 4 da tarde. Mas se for, a gente vai publicar nos stories, a gente vai publicar no feed. Fiquem atentos, né? Obrigada por terem comparecido. Foi um prazer e até semana que vem. Tchau!